Agora nós vamos conversar então com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que faz a gentileza de nos atender nessa sexta-feira. Mas, claro, eu já passo o bastão para o meu parceiro, o Caio, porque o Caio batalhou bastante por essa entrevista. Então, vamos lá. Você começa, Caio. Manda. Obrigado, Mona Lisa. Imagina. Obrigado, presidente Rodrigo Maia, por participar conosco aqui do Expresso CNN. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Presidente, eu começo pela política, evidentemente. Nos últimos dias, aparentemente, está tendo um movimento de reaproximação do Palácio do Planalto com o senhor. O senhor esteve nessa semana no seu gabinete na Câmara dos Deputados com dois dos principais ministros generais do Palácio do Planalto, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Podemos esperar, talvez nas próximas semanas, um encontro do senhor com o presidente da República, Jair Bolsonaro? Ok, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu trato essas questões de uma forma diferente do que muitos tratam, muitas vezes do que a própria imprensa trata. Eu acho que essa questão de estar pessoalmente com o presidente da República, com o ministro da Economia, isso não é a coisa mais importante. O mais importante é que a gente mantenha o diálogo, como eu tenho mantido com o ministro Ramos, mesmo antes dessa visita, com técnicos do governo, na discussão das matérias. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião com o secretário Esteves, com o secretário Bianco, discutindo a medida provisória do emprego, a 936. Eu acho que esse diálogo é que não pode ser interditado. O diálogo para que a gente possa discutir os temas que passam pela Câmara, que a Câmara quer pautar, que o governo quer pautar, a discussão técnica de cada uma dessas matérias, é que não pode ser interditado, né? É claro que a questão pessoal, ela não é a mais importante, né? O difícil é quando o governo inviabiliza o diálogo com seus técnicos. Mas eu, conversando com os técnicos do governo, eu me sinto bem tranquilo e bem confortável no meu papel, né? Eu não estou aqui desprezando uma reunião, mas acho que isso nesse momento, onde a gente está chegando aí a um número enorme de mortes, mais de 700 mortes nas últimas 24 horas, já sendo o terceiro país em mortes, uma projeção de crescimento da perda de vidas muito grande. Hoje pela manhã recebi o ex-ministro Mandetta, conversamos sobre o tema, ele colocou as suas impressões do que vem acontecendo nas últimas semanas, a sua projeção para os próximos meses em relação a essa pandemia. Então, acho que é isso que deve nos preocupar e isso que deve nos orientar nos nossos trabalhos na Câmara de Deputados. Se eu posso ter o diálogo com o Braga Neto, com o Ramos, com o Esteves, com os quadros testes, com a Tereza Cristina, estar pessoalmente com o presidente da República ou não, não é a prioridade. A prioridade é que a Câmara consiga avançar nas pautas e possa contribuir nesse momento tão difícil, né, da situação da vida dos brasileiros, que seja na questão direta na área de saúde, mas também na questão dos empregos. Presidente, boa noite. É Mona Lisa Perrone. O senhor e todos nós acompanhamos aqui ao vivo na CNN recentemente. O senhor foi alvo de ataques bem duros do presidente Jair Bolsonaro naquela entrevista exclusiva que o presidente deu para a CNN, para o repórter Leandro Magalhães. Naquele mesmo dia, William Vac ouviu o senhor imediatamente, porque essa é a nossa vocação, ouvir os dois lados. Mas por que eu fiz essa referência toda? Eu queria ser muito direta na pergunta e, claro, contando com uma resposta também muito direta. Tudo aquilo que o Brasil inteiro ouviu e que repercutiu tanto, aquelas palavras, inclusive colocando sob questionamento a condução que o senhor faz ali na Câmara dos Deputados, tudo isso pode ser superado e essa interlocução entre o senhor barra Câmara, barra governo, essa interlocução pode de fato ser restabelecida, presidente? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não pauto a Câmara dos Deputados por ataques pessoais que eu recebo, né? Nem do presidente, nem das redes sociais, dessas milhares ou milhões de fake news que todo dia, né, contaminam as redes sociais brasileiras, tentando desqualificar o Parlamento, o Supremo Tribunal Federal. Nós, como eu disse, nós vivemos uma crise muito forte. Eu não posso perder meu tempo com agressões.
Eu não posso perder o tempo da agenda da Câmara dos Deputados misturando, né, um ataque duro, uma agressão, com a pauta que é relevante para o Brasil. Quer dizer, eu não posso interditar a pauta da Câmara, como nós não interditamos nas últimas semanas e nos últimos dias, aprovamos projetos importantes. Hoje mesmo, sexta-feira, botamos a Câmara para funcionar, já que estamos trabalhando de forma remota, aprovamos uma medida provisória importante do governo que não tem nenhuma relação direta com a pandemia, mas pode ajudar na possibilidade de aumentar a arrecadação do governo com a venda de imóveis federais. Então, de forma nenhuma, eu vou misturar. Claro que ninguém gosta, claro que impacta, né, a forma como o presidente falou aquele dia, mas na própria entrevista que dei ao William Vac, eu mantive o meu equilíbrio, né, a minha paciência e mais. Eu tento transmitir para a sociedade esperança. Eu acho que o que a sociedade espera daqueles que comandam os poderes hoje é esperança. Esperança para aqueles que forem ter o vírus, ter condição de ter uma UTI, né, para ser tratado e não perder sua vida. Esperança para aqueles, né, que têm o risco de perder o seu emprego, de perder sua renda. Eu acho que nós, que comandamos os poderes no Brasil e também nos municípios e nos estados, nós temos que transmitir essa esperança. E não é no conflito, não é nesses conflitos, nessas brigas que nós vamos avançar. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente tentar controlar. Muitas vezes também tenho vontade de atacar e algumas vezes também já reagir de forma um pouco mais contundente, mas o mais importante nesse momento é que a pauta da Câmara, né, que é a minha responsabilidade, é que ela seja organizada de uma forma onde a gente cumpra o nosso papel e ajude ao Brasil a garantir nos estados e municípios as estruturas, né, de saúde e que a gente possa, junto com prefeitos, governadores, com o governo federal, gerar as condições mínimas para que as empresas continuem funcionando com todas as dificuldades, que a renda chegue aos brasileiros mais vulneráveis, mais simples. Eu acho que essa tem que ser a nossa prioridade, tentar tirar um pouco da frente esses conflitos que vêm crescendo no Brasil, na política brasileira, nas relações entre os poderes nas últimas semanas. Obrigado, presidente. Renata Agostini, por favor. Como vai, presidente? Boa noite. Obrigada pela entrevista. Presidente, nós temos uma crise econômica sem precedentes, uma crise de saúde sem precedentes. Diante desse cenário, o governo anunciou uma série de medidas. O parlamento, inclusive, deu sua contribuição com a PEC do orçamento de guerra, também aumentou ali o auxílio emergencial às famílias. Mas o fato é que temos hoje empresas dizendo que não é suficiente, que o buraco é muito grande, governadores e prefeitos sinalizando que essa ajuda, esse socorro que vai sair pode também não ser suficiente. E, por outro lado, temos o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando defender a bandeira do ajuste fiscal, do controle das contas públicas. Na sua avaliação, é possível, diante do cenário que temos, manter essa diretriz do governo? Olha, eu acho que a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, por iniciativa do Parlamento, deu uma grande contribuição na proteção das contas públicas com a PEC da guerra. A PEC da guerra é aquela que vai dar uns instrumentos, agilidade, celeridade e condições para que o governo possa, né, fazer os gastos necessários para o enfrentamento à crise, mas de forma nenhuma esse orçamento vai deixar, né, vai gerar uma grande muralha para que as despesas não caminhem para 2021. Então, acho que a PEC da guerra é o primeiro ponto mais importante para que a gente possa dizer que ela vai estar, as suas despesas, né, que as despesas públicas vão crescer, não tem jeito, você falou aí, mostrou os problemas de prefeitos, governadores, empresas, da sociedade com a renda mínima. Então, essas despesas vão crescer, o endividamento vai crescer, mas o importante é que não transborde para o próximo ano. Acho que a PEC da guerra é uma peça fundamental para que a gente consiga isso. Depois, né, que a gente passe pelos próximos 2, 3 meses, aí eu acho que vai ter que se sentar novamente à mesa, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e nós vamos ter que olhar o tamanho do problema, né? Uma dívida pública crescendo para 90%, 95% do PIB, tem consequências. A gente sabe que tem consequências. E de que forma que nós vamos enfrentar
essa consequência do necessário aumento da dívida pública brasileira. Essa vai ter que ser uma discussão muito importante que a gente vai ter que fazer, acredito que eu, no segundo semestre. Agora, nesse momento, não vejo outro caminho, né? Não tem essa discussão sobre vidas e economia, né? É óbvio, né, que quando você faz qualquer uma das análises, você vai ver que sempre, né, o isolamento, salvar vidas, é sempre o tema, é a prioridade e é o que vai gerar as condições para a gente depois sair dessa crise de forma mais forte. Então, acho que o importante nesse momento foi a construção desse orçamento de guerra. Ele protege o orçamento futuro. Agora, é óbvio que o custo, né, desse crescimento, do crescimento da dívida, das despesas que estão sendo criadas, ela vai ter que ser pago ao longo dos próximos anos. O importante, do meu ponto de vista, eu tenho tentado tomar esse cuidado, conversado com deputados, com deputadas, com os líderes, é exatamente a gente priorizar projetos, né? Porque muitos projetos, eles vêm com despesas, com criação de despesas. A gente tem que avaliar quais são aquelas despesas que, de fato, são fundamentais e urgentes para a sociedade. A gente não vai conseguir, né, atender a todas as demandas da sociedade que estão representadas em projetos de lei de parlamentares, deputados e senadores e também do governo. O que a gente precisa é, discutindo com técnicos do governo, de todas as áreas, o ministro da Casa Civil, os ministros das pastas técnicas, quais são, né, os projetos, quais são as demandas que, de fato, são mais importantes e que, de fato, protegem melhor os brasileiros, porque a gente não vai ter, como eu disse, recursos para tudo. Então, o mais importante é gastar com qualidade, né, e compreender que essa dívida que vai ser criada, que não é pequena, a gente vai ter que logo no segundo semestre, acho que ali a partir do mês de agosto, começar a dialogar e entender o seguinte: a reforma administrativa, ela estava sendo pensada com um endividamento de 75%, né, em relação ao PIB. Agora vai ser o quê? 90%, 95%? É outra reforma administrativa. O papel da reforma tributária, né, vamos continuar com a unificação dos impostos de bens e consumos? Sim, é importante. Vamos olhar para a questão também da renda, das distorções que existem hoje na renda, porque a gente sabe que no sistema tributário brasileiro, né, os brasileiros mais simples, de forma proporcional, pagam mais impostos do que a cúpula da sociedade brasileira, do que a elite da sociedade brasileira. Então, esses debates vão acontecer e o tamanho do endividamento, é claro que precisa ser pago. Agora, para que essa dívida seja paga com menos dor pela sociedade, vai ser importante que a gente construa em conjunto, unidos, os três poderes, os caminhos, os melhores caminhos para a recuperação econômica já a partir do início do ano que vem. Estamos conversando ao vivo nesta sexta-feira com todo o time do Expresso CNN, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Presidente, agora a pergunta do nosso analista, o Fernando Molica. Presidente, boa noite. Eu notei que o senhor citou logo no início, logo na primeira fala, o senhor citou nomes de alguns ministros e nomes de técnicos da equipe econômica, mas o senhor não citou o nome do ministro Paulo Guedes. Queria saber como é que estão as suas relações com o ministro Paulo Guedes, se ainda existe esse diálogo com o senhor, entre o senhor e o ministro Paulo Guedes, e também queria avançar um pouquinho nessa discussão da medida provisória que trata da redução de salários, de jornada. O senhor, há pouco, numa entrevista, há alguns dias, numa entrevista, o senhor falou até na possibilidade de aumentar a complementação do governo para aquelas pessoas que ganham mais e, consequentemente, terão uma perda maior de salário nesse momento. Em que pé estão essas coisas, essas conversas? Obrigado. Olha, Molica, eu disse para você que no início, eu não estou preocupado em conversar com o ministro A, com o ministro B. Se os técnicos do governo, né, cumprem esse papel, para mim está resolvido. Ontem, como eu disse, eu estive com o Esteves e com o Bianco discutindo essa medida provisória. Me dou por satisfeito, como, aliás, eu fiz o tempo todo, né? O tempo todo, no governo do presidente Michel Temer, eu conversava algumas vezes com o ministro Henrique Meirelles. Aliás, foi um grande ministro e o Michel fez um grande governo. Mas eu conversava muito com o Guardia, que depois virou ministro, como ministro também, com a Ana Paula, que foi secretária do Tesouro, depois secretária executiva, com o próprio Mansueto, com o João Manuel, que agora está no Banco Central, entre outros quadros
do governo, como eu converso também com o Roberto Campos, depende muito de cada um, né? O Roberto Campos, por exemplo, o presidente do Banco Central, é uma pessoa que está sempre disposta ao diálogo, a gente tem dialogado muito, o Esteves também, o Mansueto, todos eles. Então, para mim, essa questão, eu só converso com o ministro, só converso com o presidente, porque sou presidente da Câmara, não. Eu converso com os técnicos, porque para mim, Molico, eu aprendo muito, porque os técnicos têm mais paciência, têm mais informação técnica, né? Mais um banco de dados melhor. Então, eu ainda aproveito e amplio os meus conhecimentos. Aprendo todos os dias, aprendi muito ontem com o Bianco, com o Esteves, com os outros assessores, mostrando para mim que para eles, a opinião deles é que ampliar esse valor pode dar um problema no sistema e atrasar a continuação do programa. Então, nós estamos avaliando todas essas variáveis, junto com o relator Orlando, junto com os líderes, para que a gente construa um texto baseado na proposta do governo, que é quase consenso na Câmara, que é uma proposta que foi muito bem feita pela equipe do ministro Paulo Guedes, pelo secretário Bianco. A partir dessa base, nós vamos pensar algumas ideias, claro, que vêm da sociedade, através dos nossos deputados e das nossas deputadas, para que a gente possa ajudar. O que a gente quer nesses projetos é colaborar, é aprimorar, é modernizar, é melhorar, mas de forma nenhuma enfrentar. Então, por isso que eu digo para você que eu tenho sim uma boa relação com o ministro Paulo Guedes, porque quem nomeou esses quadros que citei aqui anteriormente foi o ministro Paulo Guedes. Então, quando eu falo com o Esteves, para mim estou falando com o Paulo Guedes, se não pessoalmente, mas através dos seus quadros, que, aliás, é uma equipe de grande qualidade. Obrigado, presidente. Vamos ouvir agora a nossa analista Raquel Landim. Oi, presidente, boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou aí o pacote de ajuda para estados e municípios, mas excluiu vários servidores do congelamento de salários, que seria aí a contrapartida. Isso foi referendado pelo Senado, agora a gente está esperando para ver se o presidente Jair Bolsonaro veta ou não. Do outro lado, a gente tem mais de 4 milhões de trabalhadores da iniciativa privada tendo seus contratos de trabalho suspensos ou os salários reduzidos. A taxa de desemprego no Brasil também está subindo. O senhor acha justo dar oportunidade aos estados para poder reajustar os servidores públicos, enquanto do outro lado os trabalhadores do setor privado estão perdendo seu emprego, estão tendo seus salários reduzidos? Não, de jeito nenhum. Eu fiquei com a tese do Senado, que a Câmara não tratou desse assunto quando o projeto foi votado. Mas quem mudou o texto foi o governo. A orientação do líder do governo foi por essa mudança. Eu disse no plenário, falei, se eu soubesse que era para isso, era melhor ter excluído tudo e ter deixado o Senado recolocar toda essa matéria. E acho que o Brasil, eu falei aqui da reforma administrativa no início, que ela está pensada para uma dívida de 75% na sua relação dívida-PIB. Ela vai para 90%, 95%. A reforma administrativa que o governo vai mandar para a Câmara vai precisar ser outra reforma. Eu acho que, inclusive, atingindo os atuais servidores públicos dos 3 poderes, né? E óbvio que os estados e municípios, do meu ponto de vista, ninguém vai dar aumentos nesse período. E acho que você congelar apenas salários no período que a arrecadação está caindo de forma abrupta não é economia nenhuma. Isso não gera nenhum tipo de economia. Eu vou te dar um número. Para você gerar os 120, 130 bi, que alguns estão dizendo que vai gerar, que eu acho que não gera nada, já expliquei por quê, você precisaria que todas as cidades do Brasil e todos os estados já tivessem projetado um aumento de 8,4%, com uma inflação de 3%. Ninguém fez isso, porque ninguém tem as contas em condições de gerar uma despesa desse tamanho. Então, eu acho que, primeiro, não tem essa economia. Segundo, eu acho que, simbolicamente, é importante, sim. Por isso que, quando o Senado aprovou, mesmo a Câmara não tendo aprovado esse tema, eu defendi e fiquei surpreso quando o próprio governo encaminhou o destaque, fazendo essa supressão, né? E espero, presidente, tome a decisão, a melhor decisão para o Brasil, mas é óbvio que não é apenas a sinalização do congelamento, porque como a arrecadação cai, não há economia. O que a gente vai precisar discutir no segundo semestre, de forma séria, é exatamente como, né, o serviço público vai se readaptar a uma nova realidade. E essa nova realidade é uma realidade com uma queda de arrecadação
muito profunda, da qual o setor privado já está dando sua contribuição, como você falou. Segundo o Bianco me disse ontem, não são 4 milhões, já são 6 milhões de pessoas que usaram a medida provisória 936. Vão ser em 3 meses, na renda mínima, um gasto enorme de 150 bilhões de reais, já está projetado para esses 3 meses. Então, nós temos, de fato, muito problema no setor privado formal e informal, e é claro que o setor privado, o setor público, precisa dar uma contribuição, e muito maior do que a contribuição limitada a um congelamento, que, do meu ponto de vista, não economiza nada, porque a gente tem queda de arrecadação. Eu tenho certeza, tenho defendido isso, defendi, aliás, na CNN. A primeira entrevista que eu dei no início dessa pandemia foi aqui na residência, numa tarde, para a Daniela, e eu disse isso, que eu defendi a redução dos salários dos 3 poderes, né? Mas, infelizmente, fui voto vencido. Continuo defendendo, não como uma forma de enfrentamento aos outros poderes, de apenas divergir, porque eu acredito que não teremos saída. É óbvio que o Estado brasileiro vai ter que se readaptar a uma nova realidade do tamanho e, agora, mais do que nunca, a melhoria da qualidade do gasto público. Nós não podemos continuar tendo quase 100% das nossas despesas, 96%, em despesas obrigatórias. O volume das despesas correntes do tamanho que elas são hoje no nosso país. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa questão muito bem organizada e que a gente esteja preparado para fazer esse debate no momento adequado, no momento que o governo entenda que precisa voltar nesse debate. Infelizmente, nas últimas semanas, o ministro Paulo Guedes disse que apenas esse congelamento resolveria o problema, e o presidente repetiu essa posição do Paulo Guedes. Eu acho que os dois, talvez no curto prazo, para que não tenha conflito, defendem essa posição, mas eu continuo defendendo a minha. Eu acho que, com a queda de arrecadação profunda de todos os entes, nós vamos precisar fazer esse debate de forma transparente, clara, não é por perseguição a ninguém, mas é pela necessidade que a sociedade espera, que as pessoas esperam, com essa necessidade, que o Estado brasileiro seja, mais uma vez, um instrumento para a solução dos problemas, mas que não seja um instrumento de ampliar ainda mais os problemas que o Brasil vive hoje. Presidente, o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro será bem-sucedido na sua estratégia de elaborar, de montar uma base aliada na Câmara dos Deputados que o senhor preside, junto com o Centrão? Olha, eu acho que o governo tem que ter diálogo com todos os partidos, não apenas os que são chamados do Centrão, outros partidos, como DEM, PSDB, os partidos da esquerda. O diálogo é fundamental, né? O diálogo é o que constrói as maiorias e os consensos, né? Agora, é bom que o governo tenha essa preocupação de organizar uma estrutura de relação melhor organizada na Câmara dos Deputados. E é claro que essa é uma estrutura, né, que, como já começou de uma forma de conflito, é difícil, ao longo dos caminhos, você organizar uma base como outros governos tiveram, do meu ponto de vista. Mas o governo tem sorte, porque o governo, você vê, o governo sem base, né, sem base formal, conseguiu encaminhar uma proposta e, sob comando dos deputados e senadores, aprovou uma grande reforma da Previdência, entre outras matérias, na Câmara e no Senado. Tem uma Câmara reformista, tem um Senado reformista, majoritariamente reformista, né, parlamentares que às vezes estão conflitando com o governo, mas na hora que você coloca uma matéria para votar, que gera um aumento grande de despesa, na maioria das vezes esses deputados se recolhem, e não é porque estão conflitando com o governo que vão atrapalhar o país. Então, eu acho que é bom o diálogo, é bom que se possa ter uma base. A forma como ele vai construir isso é uma responsabilidade dele, e essa questão é o presidente e os seus ministros que têm que avaliar junto à sociedade brasileira. Sim, presidente, mais uma vez, Mona Lisa Perrone, eu não posso terminar essa entrevista sem falar com o senhor. Eu sei, enfim, todos nós sabemos, falar sobre o seu estado, o Rio de Janeiro. A CNN, hoje, no trabalho do nosso produtor, o Leandro Rezende, trouxe em primeira mão uma informação muito, muito importante, que é um documento da Secretaria Estadual de Saúde, documento que a CNN teve acesso, então, um documento que aponta a situação gravíssima do Rio de Janeiro. Seria uma situação que já cumpre aqueles requisitos, então, para a decretação do lockdown, e que esse documento já teria sido, sim,
passado já estaria sob conhecimento do governador Wilson Witzel. O que o senhor fala sobre essa informação, o senhor que é um representante morador do Rio de Janeiro? Olha, as projeções que nós tínhamos do Rio e de São Paulo, a gente via nitidamente que o Rio estava numa curva pior do que São Paulo, né? Chegou nesse momento desse documento, eu não vi, mas eu vi os dados do Rio, estou acompanhando os dados do Rio, tenho falado algumas vezes com o secretário estadual de saúde, me colocado à disposição, ajudado, como ajudamos no projeto dos recursos para estados e municípios. Agora, nós sabíamos que essa situação ia acontecer. A projeção do ex-ministro Mandetta, antes de sair do ministério, já era que a situação no Rio caminhava para uma situação dessa, de um isolamento de uma necessidade de um isolamento mais radical, que a situação dos hospitais públicos vinha piorando nas últimas semanas, continua piorando. Agora os hospitais de campanha começam a ser abertos, né? O primeiro já foi aberto, agora caminha para o segundo, né? Alguns hospitais privados começam a abrir unidades também para atender o sistema SUS. Então eu espero, né, e tenho confiança e tem feito um bom trabalho que o governador, o prefeito da capital, os municípios da região metropolitana tenham as condições de tomar as decisões corretas, né? Se o número vem crescendo desse jeito, se a melhor decisão técnica é um isolamento mais forte, eu acho que o governo tem que tomar a decisão, que a gente não pode correr o risco de atrasar uma decisão que parece urgente, né, e correr o risco desse crescimento ser ainda maior. A gente sabe que o crescimento da doença é um crescimento exponencial e a estrutura de saúde do estado do Rio de Janeiro, principalmente da região metropolitana, do sistema SUS, não é uma estrutura que já está quase lotada. Então é importante que o isolamento venha, porque tem uma coisa muito importante que o ministro Mandetta me falou hoje, o ex-ministro Mandetta, que que ele falou uma coisa que a gente não fala muito sobre isso. A questão do colapso na saúde, sim, ela não é grave apenas porque aumenta a letalidade em relação ao vírus, é porque aumenta também as mortes em relação a outras doenças. Porque quando o sistema entra em colapso, vai morrer mais gente de coronavírus por falta de equipamento de UTI, mas vai morrer mais gente também por falta de UTI, por falta de estrutura hospitalar, do coração, de outras doenças. Então, o problema do colapso no sistema não é porque ele aumenta apenas a letalidade do coronavírus, ele aumenta também a letalidade das outras doenças. E as pessoas começam também a ter medo de ir ao hospital, principalmente quem tem plano de saúde. Você em alguns hospitais que eu conheço diretores, tenho ligado, as pessoas têm morrido mais gente de coração, porque as pessoas só estão chegando no hospital já quase com uma situação sem solução, né? Então, eu acho que é importante essas decisões, mesmo mais duras, como o isolamento mais radical, porque certamente um colapso maior do sistema de saúde vai não apenas aumentar o risco de mortes, né, a perda de vidas em relação ao coronavírus, mas também de perda de vidas em relação a outras doenças pela situação de colapso do sistema de saúde no estado do Rio de Janeiro. Certo, presidente Rodrigo Maia, muito obrigada. O Caio batalhou bastante, então, Caio, dá o adeus aí. Na verdade, até breve, é isso, né? Muito obrigado, presidente. Estamos sempre à disposição para conversar com o senhor. Muito obrigado por sua participação aqui no Expresso CNN. Obrigada, obrigado presidente. pela oportunidade, cara. Muito obrigado, Mona Lisa. Obrigada ao senhor. Até a próxima. Sem dúvida, vamos conversar muito.